Pessoal, bom dia. Bom dia. Ontem nós iniciamos então a semana 6. Não foi possível fazer a gravação da primeira parte, mas depois eu tento fazer esse vídeo individual e anexar junto a esse que está sendo feito hoje. Tá? Então, o que nós vimos ontem foi subcadeias e caracteres. Então, basicamente, as cláusulas que nós trabalhamos, ou nas cláusulas like, cláusulas não, operadores, né? Operadores like, not like, similar to, e algumas funções, né? Funções de manipulação de string, né? Por exemplo, a função upper, né? Lower, função de concatenação, né? Função de substring, entre outros. E foi passado para vocês a documentação, né? A documentação do PostgreSQL em relação às funções que esse sistema de banco de dados admite, que ele permite você utilizar, que ele tem implementado internamente. Perfeito? Então, são os tópicos de ontem. Lembrando que similar to, nós conseguimos fazer expressões regulares, né? E conseguimos implementar expressões regulares. Então, o próximo conjunto, o próximo conteúdo, então, dessa semana são funções agregadas. Tá? Então, basicamente, veremos o que são funções agregadas e as cláusulas group by e a cláusula have. Tá? Então, vocês podem baixar essa aula. Podem baixar essa aula e vamos iniciar aí. Então, o que são funções agregadas? Quando nós realizamos consultas, em alguns momentos é necessário agregar essas informações, como uma média, como uma soma desses valores, ou encontrar o valor mínimo, ou encontrar o valor máximo dentro de um conjunto de dados. Tá? Então, essas funções agregadas, ou funções de agregação, elas são usadas para resumir informações de vários registros, tá? Em um único registro, tá? Ou em uma síntese de registro. Então, exemplo, lá na tabela Employers, eu aqui coloquei um conjunto de registros que possuem nessa tabela. São 7 registros, né, dos seguintes colaboradores. O código aqui do cargo que eles ocupam e o salário deles. Se nós precisamos recuperar a média salarial desses 7 colaboradores, nós temos que aplicar alguma função de soma e dividir pela quantidade de colaboradores. Concordo? São 7 colaboradores, soma o salário dos 7 e divide pela quantidade. Então, nós precisamos agrupar essas informações. Eu não quero mais ter a visão de salário por salário, eu quero ter a visão da média dos salários. Somente isso. Então, tem um conjunto de informações que eu vou simplificar, né, que eu vou resumir ou sintetizar em um único registro, aplicando para isso alguma função que vai agregar esses valores. E aí, nesse caso da média salarial, nós temos a função da média, ou nós podemos também aplicar a função de soma
dividido pela contagem de registros. Tá? Então, um exemplo aqui embaixo, recuperar a quantidade e média salarial dos colaboradores. Tá? Então, nós temos aqui a contagem desses colaboradores. Tá? Temos a função média e, entre parênteses, qual campo nós queremos obter a média. No caso, como é um valor numérico, né? Nós queremos obter a média de salário. Tá? Percebam, eu não estou nesse momento utilizando nenhuma das cláusulas que eu comentei com vocês. Ou seja, não estou utilizando nem a cláusula group by, não estou utilizando nem a cláusula have, tá? Porque não é necessário nesse caso, porque eu não preciso projetar nenhuma outra informação além das funções agregadas, tá? Das funções de agregação. Então, simplesmente vou coletar o conjunto aqui de IDs, vou contar quantos tem. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O resultado de count employee ID é a quantidade de IDs que existem nesse conjunto de dados. São 7. Vírgula. AVG, né, que é de average, de média, aplicando em cima de salário, vai retornar, então, a média da coluna aqui. Tá? Então, esse é o resultado da consulta. Perfeito? Em cima desse conjunto de dados. Do conjunto de dados apresentado no slide. Se vocês aplicarem a mesma consulta no conjunto de dados disponibilizado no modelo HR, o resultado vai ser outro, porque lá possuem 107 empregados, né? 107 colaboradores. Então, as funções agregadas, quais são essas funções agregadas? Nós temos a soma dos valores, temos o máximo dos valores, o mínimo desse conjunto de valores, a média e a quantidade, que eu não esqueci de colocar aqui, que é o count. Tá? Temos a quantidade também. Então, são essas as funções agregadas. Tá? Aqui está o specifiquei, só esqueci de colocar ali embaixo. Tá? Então, a função count retorna um número de registro ou valores, conforme especificado em uma consulta. Né? As funções sum, max, min e AVG podem ser aplicadas a um conjunto ou multiconjunto de valores numéricos e retornam respectivamente a soma, o valor máximo, o valor mínimo e a média. Então, o count não necessariamente tem que ser um valor numérico. Tá? Você não precisa aplicar um valor numérico. Você pode aplicar em cima, por exemplo, no campo first name. Porque a ideia do count é contar quantos registros, não somar esses registros. Tá? Agora, as funções sum, max, min e AVG devem ser aplicadas em cima de um conjunto de valores numéricos, inteiros ou reais. Tá? Porque a ideia é somar, é encontrar a média, dividir, encontrar o maior valor, o menor valor. Perfeito? Então, podem ser usadas na cláusula select ou na cláusula have. Tá? Aplicados também em conjunto de caracteres e data e hora. Então, máximo e mínimo também podem ser aplicados. Então, uma observação aqui. Tá? A maior data, por exemplo. Qual foi a maior data de lançamento? Então, ou a menor data de lançamento? Vocês buscam isso por meio das funções min e max. Então, alguns exemplos. Recuperar a soma dos salários de todos os colaboradores, o salário máximo, o salário mínimo e a média dos salários. Então, estou aplicando várias funções de agregação. Então, a soma dos salários, o máximo, o mínimo e a média. Tá? Então, vamos verificar qual que é o resultado disso na nossa base de dados. Então, a soma do salário, que eu coloquei aqui,
Próximo campo é o min max. Então temos aqui, considerando os 107 colaboradores, né, os seus respectivos salários, o maior salário é 24 mil, que é de Steven, né, que é o presidente. O menor salário é 2.100 dólares. A média de salários é aqui, 6.467 ponto, um conjunto de dados. A gente pode limitar a quantidade de representações após a vírgula. Tá? Existem as funções para isso, por exemplo, a função round, que é de arredondamento. Arredondamento não, de... Ele arredonda. Arredondamento para cima, no caso. Né? Então, no caso, ficaria 6.467.40 ou 44, depende de quais os parâmetros que você vai utilizar da função. Tá? A soma dos salários, então, dá um valor alto aqui, né? Dá 692 mil, né, a soma dos salários de todos os colaboradores. Então, a folha de pagamento mensal está nisso daqui do modelo de dados trabalhado em sala. Bom, tranquilo, né? Fácil até aqui. Mas percebo que até o momento ainda não utilizei nem o group by, nem o have. Tá? Simplesmente eu pego um conjunto de dados e sintetizo ele a partir de uma função agregada, ou de várias funções agregadas. O que vocês podem notar aqui, até o momento, nessa primeira consulta, e nessa segunda consulta, que na cláusula de projeção, todos os campos que estão sendo projetados estão sendo aplicados funções agregadas, até o momento. Não tem nenhum campo que não está sendo aplicado uma função agregada. Terceiro exemplo, recuperar o número total de colaboradores que possuem o cargo ITprog. Então, select, count, estou contando, pode ser um número, pode ser o first name, pode ser a concatenação do first name com o last name, não importa, tá? Porque a função count não é necessariamente aplicada somente a conjunto de dados numéricos, pode ser a conjunto de dados caractere ou data, né, qualquer outro tipo. As, renomeando, né, para count ITprog. Obtendo os dados da tabela employers, onde o ID do cargo seja igual ao procurado aqui no enunciado, ITprog. Então, se você eliminar, por exemplo, o count, você colocar um asterisco, você vai exibir os dados de todos os colaboradores que possuem esse cargo. Né? Vai fazer uma seleção. Quando você aplica count, você está contando quantos são esses empregados. Tá? Então, essa é a ideia. Pode ser também com asterisco, não tem problema algum. O asterisco vai considerar todo o registro. Então, a ideia é a seguinte, preste um pouquinho atenção. Quando você aplica da forma como está, count, employee ID, o sistema de banco de dados ele vai listar somente a coluna employee ID, employee. Ele vai listar somente essa coluna de todos os empregados. Eu não sei quais são os empregados, qual o código dos empregados que participam, que estão alocados nesse cargo, mas, olha lá, retorna o 100, o 102, o 201,
210, perfeito? Ele retorna isso e a partir desse conjunto de dados ele faz a soma. Ah, tem quantos aqui? A contagem, desculpa. 1, 2, 3, 4. Então ele vai retornar 4, perfeito? Quando você trabalha com asterisco, ele não vai retornar só employee ID, ele vai retornar todos os campos da tabela. Então, employee ID, first, name e todos os outros, perfeito? Todos os outros. Então vai retornar todos esses registros. Todos os registros e todos os campos de cada registro. E a partir desse conjunto aqui como um todo, que ele vai somar. Que vai ser o mesmo resultado. O resultado vai ser o mesmo. Mas o conjunto de dados ao qual a função vai ser aplicada é diferente. Perfeito? Então não é recomendado trabalhar com asterisco. Tá? Não é recomendado. Recomendado é você trabalhar normalmente com a chave primária, né, ou a chave estrangeira, né, ou um campo que identifique como único aquele conjunto de dados. Perfeito? Isso vai ter um impacto no desempenho da consulta. Terceiro exemplo, recuperar a quantidade de salários distintos do cargo ITprog. Ó, recuperar a quantidade de salários. Bom, a quantidade, então eu vou ter que aplicar a função count. Mas distintos, já lembra, ó, lembra da cláusula distinct? Recorda? Você tem dados duplicados, não dados duplicados na base de dados, mas se o retorno da projeção possui dados duplicados, essa cláusula elimina esses dados duplicados. Por exemplo, nós podemos ter na base de dados 2 nomes iguais, perfeito? Mas o identificador é diferente. Identificador. Um tem o identificador 1, o segundo nome tem o identificador 2. Mas ambos possuem o mesmo nome. Perfeito? Quando nós fazemos uma projeção somente do nome com o distinct, somente um nome vai aparecer. Porque ele vai eliminar essa duplicidade de registro na projeção. Agora, se nós projetarmos o identificador e o nome, mesmo aplicando distinct, vai aparecer os 2 registros. Porque o nome é igual, mas o identificador é diferente. Então não é que na base de dados de duplicação, o registro, se ele possui lá as boas práticas, que cada registro, que a tabela tem um identificador único, então vai ter pelo menos um campo que não vai duplicar, né, do registro, não é ali. A questão é na projeção. Depende dos campos que você está projetando que a cláusula distinct vai atuar. Então, nesse caso aqui, aplicando de forma distinta a quantidade de salários distintos do cargo IT. Então, por exemplo, vamos fazer da seguinte forma. Vamos projetar com a cláusula distinct e depois sem a cláusula distinct. Tá? Vamos ver se vai ter diferença. Eu não recordo se vai ter diferença aqui na nossa base de dados. Então, vamos lá. Select, count, distinct, salary. Como eu coloquei o nome aqui. Prog, employees, where, employee, opa, job id, job id igual a ITprog. Aqui em cima? Ah, tá. Obrigado. Beleza. Então, vamos projetar com 4 registros. Perfeito? Vamos projetar sem distinct. 5 registros. Então, nós conseguimos visualizar que 2 programadores ou 2 empregados que estão nesse cargo
possuem o mesmo salário. Vamos ver isso daí? Vamos fazer uma consulta para isso. Select, vamos projetar o first name, salário, from employers, where job ID igual IT prog. Existem dois empregados ou dois colaboradores com o mesmo salário? Existem, né? Que é o David e Valley. Os dois têm o mesmo salário, 4.800. Então, se eu quero projetar a quantidade de salários, a questão da consulta é projetar a quantidade de salários distintos. Quantos salários distintos nós temos? 9.000, 6.000, 4.800 e 4.200. 4 salários, é o que a consulta retornou aqui. Ó. Agora, a quantidade de salários é a mesma coisa que a quantidade de colaboradores que são desse cargo. São 5. É o que essa consulta retornou. Compreenderam? Bom, então resultado 4, resultado 5. Agora vamos entrar nessas duas cláusulas que eu apresentei no início, que é o group by e depois o have. Quando que você vai utilizar o group by? Uma cláusula select. Quando você for projetar campos com funções de agregação ou funções agregadas e campos sem aplicar funções agregadas. Entenderam? Quando na projeção, lá na cláusula select, você vai ter campos que estão sendo utilizados funções agregadas e outros que não estão sendo utilizados funções agregadas. Porque daí você vai ter que agrupar por alguma coisa. Por exemplo, nós vimos até o momento a média salarial dos colaboradores, perfeito? Agora, eu quero a média salarial por cargo. Quando eu peço a média salarial por cargo, o que você espera é que tenha uma linha que diga o cargo de analista de TI e a média dos seus colaboradores. O cargo de analista financeiro e a média do salário dos seus colaboradores. Não é assim? Você está agrupando por cargo. Então é aí que você vai utilizar essa cláusula group by, quando você precisa agrupar. Se for retornar a média de todos os colaboradores, você não está agrupando por nada. Você simplesmente está somando todos os salários e dividindo pela quantidade de colaboradores. Agora, quando você tem que fazer a média salarial por cargo, você vai somar para cada cargo o salário dos seus colaboradores e dividir pela quantidade de colaboradores que tem aquele cargo. Isso vai fazer para todos os cargos, né, no caso da tabela employees. Então, em muitos casos, é necessário aplicar as funções de agregação a subgrupos de registros, na qual os subgrupos são baseados em alguns valores. Exemplo, recuperar o salário médio dos colaboradores em cada cargo. Tá? Em cada cargo. Então, eu percebo aqui, ó, estou projetando a média dos salários por meio de uma função agregada. Mas, além disso, eu quero agrupar por cargo. Eu quero que o cargo seja mostrado de analista e a média dos salários dos analistas. O cargo de analista financeiro e a média dos cargos de analista financeiro. O cargo de contador e a média dos salários dos contadores. Então, eu quero agrupar por alguma coisa. Quando você precisa agrupar por alguma coisa, obrigatoriamente, o campo ao qual você quer agrupar, você tem que especificar nessa cláusula group by. Tá? Ela vai ser a cláusula de agrupamento. Então, vamos fazer esse teste aí. Vou começar aqui em cima. Então, select job ID,
é a média, né? A VG. Então, a VG by salary by job from employers group by job ID. Quero agrupar então por cargo. Olha só a visão que você tem. Neste cargo aqui, a média dos salários, ou seja, se pegar todos os colaboradores que estão nesse cargo, ou que possuem esse cargo, pegar a quantidade dele, a soma dos salários dividir pela quantidade, vai dar esse valor aqui. Deste cargo aqui, ITPROG. Vamos confirmar esse ITPROG? Vamos confirmar. Vamos fazer recuperar a consulta aqui. Opa, não é essa que eu quero. Não, mas eu quero... Vou pegar aqui essa consulta aqui que eu queria recuperar. Vamos lá. Quantos colaboradores são? 1, 2, 3, 4, 5, né? São 5 colaboradores. Seus respectivos salários. Então tem 9.000, 6.000, 4.800, 4.800, 4.200. Então soma esses salários dividido por 5. Qual que é o resultado? Faça aí para mim. Tem que ser o mesmo que a consulta vai projetar. Tem que ser esse mesmo resultado aqui, ó. Que é a soma dos colaboradores que são deste cargo dividido pela quantidade. Tá? Tem que ser o mesmo resultado. Enfim. Entenderam a questão do grupo by? Você quer agrupar. Em alguns casos, você não quer agrupar por um critério, só por cargo. Você quer agrupar por 2 critérios. Por exemplo, cargo e localidade. Então, todos os critérios necessários para o agrupamento, em 1 ou 2 ou 3 níveis, ou até mais, serão especificados na cláusula grupo by. Outro exemplo aqui, ou melhor, só um esclarecimento, né? O resultado é particionado em subconjuntos ou grupos e registros não sobrepostos. Cada grupo, partição, consistirá nos seguintes, nos registros que possuem o mesmo valor de algum ou alguns campos. Tá? Então, olha só. Considerando, tá? Cadê? Eu não estou lembrando do exemplo. Tá. Considerando que nós temos somente esses dois, mas está errado ler o resultado. 10.800, 7.200 dividido por 2 vai dar quanto? Oi? Então aqui está errado, aqui teria que ser... não, aqui é... eu não especifiquei, né? Aqui é só o salário. Eu tinha que ter colocado alguma coisa. 1.800... Não, 18.000? Por que eu coloquei 18? A soma. Tá certo. Então aqui, desculpem, no material teria que ser um sum aqui. Se eu considerar a soma dos salários, agrupando por cargo, é a soma do salário dos seus empregados. É só uma ilustração, né? Então, se eu tenho 2 colaboradores com os respectivos salários 10.800 e 7.200, né, se eu aplico a função da agregação sum, é a soma deles que vai ser projetado em uma única linha. Né? Essa é a questão da síntese. Tá? Então, faltou eu colocar um sum aqui ou deixar claro que era a soma. Tá? Até me perdi. Tranquilo? Ficou claro? Tá.
Exemplos, então, algumas considerações. Se houver campos nulos no campo de agrupamento, então um grupo separado é criado. Então você vai agrupar por cargo. Mas caso algum colaborador não possua cargo associado a ele, não possua nenhum cargo, ou seja, o campo esteja vazio, vai ser criado um subgrupo nulo. Entenderam? Essa é a questão aqui. Então, recuperar a quantidade de colaboradores para cada percentual de comissão. Então, vocês lembram lá na tabela de employers? Vamos voltar no modelo aqui. Na nossa tabela, cada colaborador ele tem um percentual de comissão. Mas nem todos os colaboradores possuem comissão. Então tem colaborador que ganha 1%, tem colaborador que ganha 0,5%, tem colaborador que ganha 1/4, né, 0,25%. E tem colaboradores que não ganham nada de percentual de comissão. A questão é, eu quero saber quantos colaboradores em cada faixa de percentual de comissão existe. Quantos colaboradores estão ganhando 1%? Quantos colaboradores estão ganhando 10%? Quantos colaboradores estão ganhando 25%? Essa é a ideia, tá, dessa consulta. Nesse caso, existem colaboradores que que não têm comissão. Então a comissão, no caso, é nulo para eles. Como não tem comissão nenhuma, é nulo. Então vocês vão observar que vai ser criado, né, um subgrupo dos colaboradores que não possuem comissão. Tá? Vamos para esse exemplo aí. Então, o primeiro passo, vou projetar aqui algumas informações dos colaboradores. Employee ID, first name e esqueci o nome do campo, commission PCT ali, né? From employers. Aqui. Então, olhando o resultado nessa consulta, ó, um conjunto aqui considerável de colaboradores não possuem comissão. E a partir de um determinado ponto, tem alguns que ganham 0,40, 0,30, outros 0,25. Mas, enfim, quantos colaboradores tem em cada faixa dessa? Então, para isso a gente vai aplicar a consulta mostrada no slide. Bom, então eu preciso o quê? Preciso mostrar a quantidade e a faixa. A faixa é nosso commission PCT. Perfeito? Quero fazer uma contagem de quantos colaboradores possuem cada faixa. Tá? Pode ser um asterisco aqui? Pode. Pode ser o employee ID? Pode. Pode ser o first name? Pode. Tá? Eu comentei sobre isso. Tá? From employees. Mas eu quero agrupar por commission PCT. Tudo bem? Estou agrupando. Opa, faltou um S. Opa, faltou group by. Aí. Então tá aqui. Isso significa o quê? Que existem 72 colaboradores que não recebem comissão. 5 colaboradores que recebem, né, 15%. 7 colaboradores recebem 20%. 40%, assim sucessivamente. Tá? Essa é a ideia da consulta. Qual consulta que foi aplicada?
Essa aqui é do material. Agora, não sei se vocês perceberam que até o momento, toda vez que eu projeto um campo que não está sendo aplicado a função de agregação, eu também coloco na cláusula group by. É necessário, é obrigatório, sempre quando eu projeto eu colocar no group by, ou eu posso simplesmente colocar no group by sem projetar? Pode. Tá? Se você quiser fazer essa consulta sem projetar o percentual aqui, é possível. Mas vamos ver qual que é o impacto disso. Então, a mesma consulta. Perfeito? Só que eu não vou projetar. Qual que é o problema aqui? Não estou projetando. Agrupou? Agrupou. Mas esses 72 representam o quê? Os que têm comissão nula, os que têm comissão de 10%, os que têm... Não dá para você saber. Entendeu? Você não consegue saber. Eu agrupei, ó. Sem problema algum. Você pode agrupar por elementos, por campos, né, determinados critérios, sem a necessidade de projetá-los. Só que em alguns casos isso é útil, em outros casos isso confunde, porque daí você não sabe esses valores aqui representam qual conjunto de dados, qual faixa de dados. Então tem uma diferença grande entre a consulta de cima, que simplesmente a diferença é projetar a comissão, e a consulta de baixo, que é igualzinha de cima em relação ao group by ou from, só que eu não projeto o percentual. Tá? Tranquilo? Bom, em regra, os campos da cláusula select que não possuem aplicação de função de agregação devem, obrigatoriamente, aparecer na cláusula group by. Então, se além do percentual você está projetando outros campos, então esses outros campos têm que aparecer na cláusula group by. Tá? Exemplo: recuperar o salário médio dos colaboradores em cada grupo, em cada cargo, desculpa. Exibir o código e o nome do cargo. Olha só, eu quero exibir o código do cargo, o nome do cargo e mais o salário médio nesse cargo. Nós fizemos uma consulta similar, mas nós exibimos somente o código. Tá? Vamos lá. A consulta que nós fizemos foi essa. Select job ID, vírgula, AVG, salário, from employers, tá? Group by, job ID. Foi isso daqui. A única tabela que eu consultei foi a tabela de employers, somente. Só que a tabela de employers possui o título do cargo? Não possui o título do cargo, só possui o código do cargo. Agora é o contrário, agora é um complemento dessa consulta. Além de exibir o código do cargo, quero exibir a descrição, o título desse cargo. O que é a C account aqui? AC account. Eu quero a descrição, quero por extenso esse código. Para isso, nós vamos retomar um pouquinho do conteúdo que nós vimos na semana anterior, que é junções. Se nós temos as informações distribuídas em duas tabelas, nós precisamos projetar esses campos que estão esses valores que estão distribuídos em mais de uma tabela, é necessário aplicar uma junção entre essas tabelas e assim projetar os seus respectivos campos. Então, nesse caso, é necessário... Cadê aqui? Nós criarmos uma consulta que vai projetar da tabela empregados o job ID, da tabela de jobs, job title,
Vamos projetar mais. Deixa eu quebrar a linha aqui. Vamos projetar também a média dos salários de empregado. Estou aplicando alias. Né? From employers. Inner join jobs. Colocar um J, renomear. Onde? Como que faz a ligação entre essas duas tabelas? Como que eu aplico a junção entre essas duas tabelas? Por meio do identificador do Job ID. Então eu tenho que comparar esses Job IDs. Job ID igual a e.job ID. Basta isso? Não. Eu quero agrupar por qual condição ou por qual classe? Por Job ID, Job Title. Entenderam? Então, lá na cláusula Group By, vocês vão aplicar Job e.job ID, vírgula, j.job Title. Entenderam? Então, vocês têm, além do campo aqui da cláusula da função de agregação, mas outros dois campos não estão sendo aplicados funções de agregação. Então, esses dois campos que não estão sendo aplicados funções de agregação devem aparecer aqui na cláusula Group By. Tá? Tá aí, o resultado. Mesmo resultado da consulta anterior, mas nós estamos apresentando também a descrição do cargo. Difícil? Tranquilo? Então, esta consulta, essa segunda consulta aqui. Né? Está em azul, né? Até a questão dos dois campos nós estamos projetando sem aplicar a função agregada. Exemplos de consulta com Group By. Recupere a média salarial para cada cargo. A média salarial de cada cargo. Aí vamos cair no seguinte dilema, que eu já comentei com vocês em uma outra aula. Mostrar só o código do cargo adianta? Não. Tem que mostrar a descrição também do cargo. Tá. Mostrar só o identificador do colaborador adianta? Não. Tem que mostrar também o nome dele. Tá? Pensem que vocês estão gerando consultas, que são relatórios, que vão ser entregues para gerentes, para gestores, para tomadores de decisão. Então você tem que ter a informação por completo daquele relatório, não simplesmente códigos. Senão a gente não precisaria ter o DNS. Não é o DNS? É o DNS. Né? Precisaria ter DNS. Vamos decorar os IPs das máquinas. Qual que é o endereço do Google? 200.189. Enfim, então recuperar a média salarial para cada cargo. Então, projetando o Job Title, aplicando a função Round, tá? Com duas casas após a vírgula, tá? Somente com duas casas após a vírgula, que a média salarial às vezes gera um ponto flutuante grande, né? Muitas casas após a vírgula, como nós vimos anteriormente. Então você pode aplicar a função Round para projetar somente duas casas após a vírgula. Employers fazendo uma junção com jobs e agrupando por job title. Tá? Porque é o único campo que está sendo utilizado aqui na cláusula select e não tem aplicação de função agregada. Outro exemplo, recupera a quantidade de cargos anteriores da colaboradora Nina Kosher. Quem consegue pronunciar adequadamente? Kosher? Vamos lá. Select, então vou concatenando o primeiro nome com o segundo nome, nós já vimos isso. Contando a quantidade de vezes que o código dela aparece lá no histórico. Quantos cargos ela já passou? Por quantos cargos ela já passou dentro da empresa? Tá?
aplicando então lá em Job History, né, buscando as informações lá, aplicando aqui uma junção com a tabela Employers, porque lá na tabela Employers que tem o nome dessa colaboradora, lá na tabela Job History não tem o nome da colaboradora, só tem o código, então pode aparecer lá o código dela 3 vezes, quer dizer que além do cargo atual que ela atua, ela já passou por outros 3 cargos. Mas só está o código lá. Se eu quiser o nome desse correspondente a esse código, eu tenho que buscar lá na tabela Employers. Vamos ver aqui a imagem do nosso modelo, para ficar bem claro. Aqui, Employers, Job ID. Então, Employee ID, vamos pegar da Nina, né, apareceu 3 vezes. Quer dizer que ela já teve 3 outros cargos dentro da empresa. Mas cadê o nome aqui? Não tem nome. Você só tem o código. Onde que você busca o nome dessa colaboradora? Vai ter que buscar aqui na tabela Employers. Por isso da junção. Por isso da aplicação da junção. Então está sendo aplicada uma junção com Employers, relacionando o Employee ID lá na tabela de Employers com o Employee ID na tabela Job History. Como eu estou buscando um nome específico, para não ter aquele problema de ser sensitive, você digitou o nome tudo minúsculo, lá está com a primeira letra em maiúsculo, então não identificou. Lembra que nós vimos na aula de ontem a questão do like, né? Depois a aplicação do upper, né, ou do lower. Então, transformando para maiúsculo o nome dela, lá da tabela first name, todo maiúsculo, e comparando aqui com Nina. And, transformando o segundo nome tudo para maiúsculo e comparando lá com Kosher. Group by 1. Ué, não tinha que ser group by first name, last name? Olha só aqui a questão. Eu concatenei 2 campos para gerar um novo campo na projeção. Perfeito? Na cláusula group by, não tem a necessidade de você utilizar os campos propriamente dito. Pode ser os índices correspondentes à cláusula select. Então, eu quero agrupar pelo primeiro campo que eu estou projetando aqui, que é o name, que eu estou renomeando para name. Tá? Aqui em cima, eu poderia substituir job title por 1, sem problema algum. Tá? Mas sempre vai ser 1, então? Não. Se primeiro você colocar a med e depois o job title vai ser o segundo campo sendo projetado. Então, nesse caso aqui, eu mudaria para 2. Tá? Então, vai depender da ordem que você está projetando. Perfeito? Então, aqui estou agrupando pelo primeiro campo de projeção. Não o primeiro campo da tabela, o primeiro campo da projeção da sua consulta. Perfeito? Verifiquem para mim quantos cargos ela já teve. Execute essa consulta. Executaram? Se eu não me engano é 2. Tá? Se eu não me engano é 2 que vai ter que dar o resultado. Next, então. Cláusula have. Bom, então nós vimos que a aplicação das funções de agregação pode ser sem utilizar a cláusula group by, mas nesse caso você não vai estar colocando subgrupos, faixas de agrupamento dos dados. Podemos utilizar group by. Perfeito. Mas até o momento nós não eliminamos registros de agrupamento. Exemplo, você quer projetar o cargo e a média dos salários somente dos cargos que possuem mais
de 5 colaboradores. Somente os que tem. Então, se tem lá um cargo, se tem um cargo que se existe 3 colaboradores que trabalham, que possuem o mesmo cargo, esses não podem aparecer na consulta. Tá? Ou, projeto e departamento, o nome do departamento e a quantidade de colaboradores. Somente dos departamentos que possuem mais de 10 colaboradores. Quer dizer que os departamentos que aparecem 2 colaboradores, 3, 9, nem vão aparecer na consulta. Entenderam? Então, a partir de um resultado de uma função agregada, aplicando um agrupamento, você quer eliminar determinados registros. Então, quando você quer fazer isso daí, é necessário utilizar a cláusula have. Então, o have nada mais é do que o filtro, tá? Essa seleção, a seleção dos registros para funções agregadas. A cláusula where serve para quê? Selecionar registros de uma projeção, perfeito? Mas essa projeção não pode ser resultado de uma função agregada. Agora, se você quer aplicar um filtro, uma seleção, em cima de função agregada, de resultado de função agregada, você utiliza a cláusula have. Entenderam? Entenderam o que eu falei? Então, em alguns casos, é necessário recuperar os valores das funções somente para grupos que satisfazem certas condições. Ó, grupos que satisfazem determinadas condições. Não é registros que satisfazem determinadas condições. Para isso tem a cláusula where. Exemplo, uma seleção where para grupos ou subgrupos. A cláusula have permite selecionar grupo ou subgrupo de informação que satisfazem uma determinada condição. Recuperar o código de cada cargo em que existam mais de 2 colaboradores. Então, eu quero que você projete os cargos da empresa, mas que tenham mais de 2 colaboradores. Os cargos que só tem um colaborador não vai aparecer. Por exemplo, em uma das consultas que nós fizemos, apareceu o cargo do presidente. Apareceu o cargo do presidente. Não, cadê o presidente? Aqui. Estão vendo? O presidente só tem um registro na base de dados, né, um colaborador que é presidente, só tem um. Então, se nós pedimos na consulta para recuperar o código de cada cargo em que existam mais de 2 colaboradores, quer dizer que o do presidente não pode aparecer. Concordo? Porque só tem um. Então, aqui está um exemplo. Estou selecionando, aplicando, projetando o Job ID, a contagem dos empregados naquele cargo, né, agrupando por cargo e selecionando apenas a quantidade, quando a quantidade for maior que 2. Então vamos aplicar sem a cláusula have, para vocês verem o resultado, e depois com a cláusula have. Tá? Então é o job, né? Então, select job ID, count employee ID from employees, group by 1. Perfeito? Tranquilo? Então, olha só. Todos esses cargos aqui, dentre todos os cargos, ó, são vários os cargos que só possuem uma pessoa. Então, ó, nesse cargo aqui nós temos 5 colaboradores. Nesse cargo, 5. Nesse cargo, 5. Nesse cargo, 5. Ó, nesse cargo aqui, 20, 30. Mas em vários outros, nós só temos um. Então, se nós aplicarmos uma consulta considerando a cláusula have, tá? Deixa eu refazer aqui.
considerando a cláusula have e aplicando que a quantidade de colaboradores em cada cargo deve ser maior do que 2, então eu vou suprimir aqueles registros que não satisfazem essa condição. Entenderam? Opa, tem algum erro aí. Do select. Job ID, employers. Eu coloquei 2 vezes, espera aí. Tá. Vou apagar aqui. Vou pro by having então estou selecionando, apresentando Job ID, count, employers, having, count maior que 2. Aí. Então está aqui o resultado. Percebe que aqueles registros que possuem valor 1, eles foram suprimidos. Não estão mais. Porque eu apliquei a condição aqui que a quantidade de colaboradores no cargo deve ser maior do que 2. Perfeito? Alguém entendeu? Agora a questão. A cláusula have é depois da group by? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá? Quando nós iniciamos consulta SQL, eu passei para vocês a sintaxe básica dessas consultas. Deixa eu apresentar novamente. Deixa eu pegar a primeira aula aqui, foi segunda, quarta semana. Aqui. Lembram? Na quarta semana eu apresentei essa tabela para vocês. A ordem de construção de sentenças SQL seguem essas cláusulas. Você não pode colocar o have antes do group by, nem group by depois de have. Você não pode utilizar order by antes de have, entendeu? Algumas cláusulas elas podem ser suprimidas, como nós vimos, né? Não tem a necessidade de utilizar where. Não tem. Não tem a necessidade de você utilizar group by, não tem a necessidade de utilizar have, não tem a necessidade de utilizar order by. Mas se você utiliza alguma dessas, tem que ser nessa ordem. Se você está utilizando where e está utilizando order by tem que ir depois da cláusula where. Se você está utilizando a cláusula order by e está utilizando a cláusula have e está utilizando a cláusula group by, a cláusula order by tem que ser por último, sempre. Entenderam? Tem que seguir essa sintaxe, essa ordem de uso das cláusulas. Tá? Tudo bem? Os mesmos operadores da cláusula where podem ser aplicados na cláusula have. Quais operadores da cláusula have? Da cláusula where? Maior, menor, igual, diferentes, operadores relacionais. Tá? Between. O que mais? In. Not in. Exist. Not exist. Todos os operadores que nós vimos na cláusula where podem ser utilizados na cláusula having. Tá? Deixa eu ver se tem aqui nesta aula. Ou está na próxima. Aqui. Todos os operadores que nós vimos lá na quarta semana podem ser utilizados também na cláusula have. Entenderam? Os mesmos operadores. Então a gente não vai explorar esses operadores novamente. A diferença é que nós aplicamos esses operadores em cima do resultado de uma função agregada. Tá? Que vai sintetizar um conjunto de valores.
recuperar a média salarial de cada departamento com mais de 5 colaboradores. Vamos lá. Projetando o nome do departamento, a média dos salários empregados que estão associados a esse departamento. Buscando os dados da tabela Employers, aplicando uma junção. Como que eu sei que o colaborador trabalha em determinado departamento? Existe uma relação entre a tabela Employee e a tabela Departaments, né? Então eu tenho que verificar essa ligação. Essa ligação é feita como? Lá na tabela de empregados, na tabela de colaboradores, o colaborador possui um identificador de qual departamento ele está lotado. Então você vai utilizar esse identificador. É aqui. Então o ID do departamento, você vai comparar com o ID do empregado. Não do empregado, do departamento ao qual o empregado está lotado. Então lá na tabela empregado, na tabela colaboradores, tem aqui o campo chamado Departamento ID. É aí que você vai fazer a associação. Vou agrupar pelo nome do departamento e vou aplicar a condição que a contagem dos empregados seja maior do que 5. Alguém entendeu? Tá. Dentre as cláusulas que nós estudamos até o momento, a cláusula have é a mais difícil de ser aplicada, mais difícil de os alunos absorverem um pouco. Por isso que vocês vão ter que praticar o P7. Vocês vão ter que praticar o P7. Porque ela tem a mesma característica da cláusula where, mas em cima sempre de funções. Jamais você vai utilizar na cláusula have um campo sem o uso de uma função agregada. Não vai acontecer de ter employee ID igual a alguma coisa. Não. É count, AVG, max, min. Entende? Sempre vai ter uma função agregada. Sempre. Alguém entendeu? Perfeito? O material de onde for extraído, então, a base de dados da Oracle que a gente está utilizando, adaptada para o PostgreSQL, e o livro do Navat, o capítulo aqui, né? Mais SQL, consultas complexas, triggers, views e modificação de esquema. Tá? Não é todo o capítulo, né? Parte desse capítulo tem o conteúdo que nós vimos em sala hoje. Mas é interessante que vocês façam a leitura do capítulo como um todo. Né? Que a partir dessa leitura vocês já adiantam alguns conteúdos que nós veremos na sequência. E agora vamos para o nosso P7. Semana 6. Então lá na plataforma Moodle já está disponível para vocês, já desde o início da aula. Então temos o P7 sobre cadeias de caracteres, funções de agregação e paginação. Então como cada P7 ele visa, ele proporciona, além da consolidação do conteúdo visto em sala de aula, agregar alguma coisa a mais para vocês. Então o que esse P7 vai agregar a mais para vocês é o uso das cláusulas limit e offset. Essas cláusulas elas servem para fazer paginação. O que é essa paginação? É você conseguir definir a quantidade de registros que você quer recuperar. Não é aplicar seleção. É a quantidade de registro que você quer recuperar. Tá? E a partir de qual registro você quer iniciar? Como nós discutimos nos primeiros dias de aula, o banco de dados armazena as informações de forma sequencial. Você vai inserindo o registro, ele vai armazenando. Ele não vai ordenando em uma ordem específica. É a ordem de inserção.
Perfeito? Mas em alguns casos, você quer retornar uma quantidade grande de registros, mas não quer projetar eles todos de uma vez. Você quer segmentar em páginas, em partes. É o que acontece com os e-mails, né? Então você tem lá 1000 e-mails na caixa de entrada, mas não aparece os 1000, aparece 50. Aí você tem lá um botãozinho Next, né? O próximo 50. Ele aparece os próximos 50. Os próximos 50. Os próximos 50. Então o que acontece? Se você tem um conjunto lá de 1000 e-mails, e é segmentado a cada 50, então aqui vem do e-mail 1 até os 50, perfeito? A listagem. Quando você clica no botãozinho lá Next, o próximo 50, vai abrir uma outra janela, né? Outra janela não, é a mesma, né? Mas atualizado os dados, que vai do 51 até qual? Até o 100, não é isso? Quando você aperta novamente o botãozinho, vai abrir uma outra janela que vai do 101 até o 150. Perfeito? Por que os mil e-mails não são carregados de uma vez só na página de internet? Porque teria um custo muito alto computacional. Ia sobrecarregar muito a página, ia ficar muito demorado. Entende? Então eles fragmentam isso daí. Perfeito? Por isso que vocês já devem ter ouvido falar do Ajax, né? O Ajax ele teve uma alta popularidade, uma alta adesão, né, pelos programadores, porque ele, de uma certa forma, ele melhorava o desempenho das páginas, né, porque ele ia carregando e atualizando de forma dinâmica e aos poucos, né, os trechos, os pedaços de página. Não precisava carregar a página inteira novamente. Você carregava determinados pedaços só. Não é basicamente esse o objetivo da Ajax? É basicamente isso daí. Então isso tem um desempenho. Então qualquer navegador de e-mail aí, ferramenta de e-mail, não vai carregar todos os e-mails de uma vez só. No máximo ele te dá uma opção de mudar de 50 para 100. Mas todos não, porque senão a página foi muito pesada. Então ele fragmenta. Cada vez que você clica no botão aqui, inicialmente aparece do 1,50. Quando você clica novamente, ele busca na base de dados a partir do 51 até o 100. Entende? Mas inicialmente ele não carregou esse segundo conjunto de e-mail. Está lá na base de dados ainda. Está lá no servidor de e-mails. Tranquilo? Então essas duas cláusulas, elas vão permitir vocês a fazer isso daí. Né? A cláusula limit faz o quê? A quantidade de registros que você quer carregar. De 50 a 50. Perfeito? E o offset define a partir de qual? Por exemplo, eu quero carregar 50 e-mails a partir do 51. Entenderam? Eu quero carregar 50 e-mails a partir do 101. Entenderam? A cláusula offset é a partir de qual registro? E a cláusula limit é quantos registros? Entenderam? Então, esse material vai proporcionar a vocês a conhecer essa questão da paginação e consolidar a questão das funções de manipulação do caractere e as funções de agregação. Tá? Então, tem uma breve historinha aqui, né, sobre o desenvolvimento do software para a internet, essa questão do carregamento de dados para o front-end, tá? A questão do carregamento para o front-end. Fala um pouquinho aqui, um breve relato do Ajax, né? Para introduzir aí o conceito, o porquê do limit e offset. Essas duas cláusulas não tem nada a ver com Ajax, entende? Mas o conceito em si de carregamento em partes, por isso. Então tem uma breve história inicial. Na sequência, é introduzidas duas cláusulas. Então tem exemplo dessas duas cláusulas aqui, em cima da base de dados que vocês estão trabalhando. Então está um passo a passo. Tá? E posterior a isso, né, são cláusulas bem simples de ser utilizadas.
Depois a isso nós temos então nosso exercitando, um conjunto de exercícios, não lembro quantos são, 3 exercícios. 3 exercícios aí. Que vocês já vão fazer uso, acho que o P7 anterior já fazia uso, do nosso servidor, né, que está hospedado ali na nossa coordenadoria de gestão e tecnologia da informação. Tá? Vocês já acessaram o servidor? Já fizeram o P7 que acessa o servidor? Façam, alterem a senha de vocês. Está tudo discriminado, tudo detalhado no P7. Tá? O P7 anterior já faz isso. Esse P7 é a continuidade. Perfeito? Então, ficamos por aqui hoje. O resto do espaço aí do tempo que nós temos de aula, para vocês apresentarem os P7 que já enviaram e sanarem dúvidas que vocês possuem. Tá bom? Então, finalizamos por aí.